Foi. Então, foi. Então, antes da gente começar, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos. Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco nesse período onde nós estaremos falando sobre o Senhor, estudando a tua palavra, estudando quem o Senhor é. Pedimos que o Senhor possa nos dar a real consciência do nosso estado sem o Senhor e do que a salvação representou na nossa vida, representou na nossa natureza. Pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos ter a real consciência dessas coisas e para que possamos viver conforme essa revelação. Que todo conhecimento, Senhor Jesus, se torne em devoção, se torne em mudança de vida, mudança de hábito, que a nossa maneira de andar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, os nossos posicionamentos sejam alterados pela Tua Palavra, sejam moldados pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abre lá sua Bíblia, então, em Efésios 2. A gente vai continuar aí a questão de Efésios 2. Alexandre, se você puder, por favor, no momento da gravação, manter o meu vídeo, eu te agradeço. Ajuda. Beleza. Queria então que vocês abrissem a Bíblia lá em Efésios 2. Efésios 2, ele é... Se vocês também puderem deixar o vídeo aberto, eu gosto de olhar para vocês. É melhor do que olhar só para os nomes. Efésios 2, então, ainda naquela parte de Efésios em que Paulo está falando sobre doutrina, sempre lembrando que Efésios 1, 2 e 3 é doutrina, Efésios 4, 5 e 6 é a aplicação dessa doutrina. Então, a ideia de hoje é a gente começar a cobrir a primeira parte de Efésios 2, que é do versículo 1 ao versículo 10. Tá? A ideia é que a gente gaste um tempinho nos 3 primeiros versículos hoje. Então, antes da gente entrar propriamente, vamos ler o texto todo. Efésios 2, do 1 ao 10. Antes disso, eu comprei esse livro aqui, não sei se dá para ver muito bem. Na verdade, é uma dica. Não é um livro, ele é só, está em inglês, mas ele é só o livro de Efésios. E ele funciona, na verdade, como um caderno. Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Só dica mesmo. Ó, não sei se dá para ver muito bem. Então, aqui é o texto de Efésios e aqui ele é todo em branco. Na verdade, ele tem umas linhas pontilhadas. Então, ele serve muito para você fazer devocional. Essa editora é a Crossway, não vai dar para ver. Ela não tem ainda em português, mas tem algumas outras editoras que estão fazendo esse tipo de coisa em português. Eu sei que tem um do Jesus Cop, dos Evangelhos, e da família cristã também dos Evangelhos. A ideia é que você use esse aqui para fazer devocional. É muito interessante. Eu nunca tinha feito uma coisa dessa. Geralmente eu faço devocional em caderno, mas esse aqui é legal porque tem o texto e já tem o espaço para você fazer. As mulheres aí estão usando aquela Bíblia para desenho, né? Esse aqui pode desenhar, mas eu não vou desenhar porque eu não tenho aptidão para isso. Então a gente escreve mesmo e tal. E é legal porque eles têm uma Bíblia inteira ilustrada. É uma coisa de louco. O papo da Bíblia é 700 prata. Ainda não tive coragem de comprar, mas é lindo. E aí eles têm toda a Bíblia ilustrada, tá vendo? É bem legal esse negócio aqui. E é legal para você fazer devocional. É uma maneira de você fazer seu devocional escrito. Tá? Tira um tempinho, você entra, lê Bíblia, ora e faz seu devocional. Enfim, dica de hoje. Seguindo a vida. Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Deixa eu só botar a Elisa aqui. Então, Paulo, ele vai... 38. Então, Paulo, ele passa do versículo 1, do capítulo 1, falando sobre as bênçãos que nós temos em Cristo. Ele passa aí por aquela oração intercessória, onde ele ora a Deus para que nós tivéssemos espírito de sabedoria e de revelação, para que nós pudéssemos viver conforme a profundidade dessas coisas, sabendo que nós somos filhos adotivos, sabendo que nós tivemos a redenção e o perdão dos nossos pecados, sabendo que nós temos o Espírito Santo como selo e como garantia. Então, isso tudo Paulo trabalha em Efésios 1, e quando chega em Efésios 2, do 1 ao 10, Paulo ele faz uma espécie de biografia da humanidade. Ele faz uma espécie de biografia do que o homem é, da história da igreja. Ele faz uma biografia desde o momento que acontece a queda até o momento em que nós temos o acesso à salvação. Paulo ele é mestre em fazer isso. Então ele vai mostrar aí uma espécie de biografia da história da humanidade. A ideia de Efésios 2, do 1 ao 10, é que antes nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados e destinados à ira de Deus. E agora nós estamos salvos, ressurretos com Cristo e assentados nas regiões celestiais. Então, principalmente de Efésios 2, 1 ao 10, Paulo vai fazer esse contraste. Antes você estava morto nos seus pecados e você estava destinado a receber a ira de Deus. A ira de Deus, a gente vai falar um pouco disso hoje, mas a ira de Deus não é algo assim, aberto. A ira de Deus ela é destinada. A ira de Deus ela tem um alvo. Antes de nós sermos salvos, antes de nós nos convertermos, antes de nós nascermos de novo, nós éramos o alvo da ira de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês na vida. E aí chega um determinado momento em que antes nós éramos esse alvo dessa ira e hoje nós estamos assentados com Cristo. Então a ideia principal desse texto, de Efésios 1 a 10, é fazer esse contraste. Olha, antes vocês estavam mortos, agora vocês têm vida com Cristo. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente continua. Vou botar vocês para cá. Então, temos aí essa questão do slide. Temos aí o início, Efésios 2, do 2 ao 10. Então, nessa porção do capítulo 2, Paulo faz essa espécie de biografia, como eu falei com vocês, né, da história do homem através da ressurreição espiritual dos que vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, ele faz justamente essa diferença. Antes vocês estavam mortos, agora vocês estão vivos. E aí eu só fiz essa diferença, mas todo mundo sabe. Existe a ressurreição espiritual e existe a ressurreição física. A ressurreição espiritual, todos nós já passamos. Nós antes estávamos mortos em nossos pecados, como diz no versículo 1. Quando você se converte, quando você nasce novamente, então o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e você ressuscita espiritualmente. Lembra? A sua parte que vai se conectar a Deus, que vai se relacionar com Deus, é o seu espírito. João fala isso, Deus é espírito e importa que eles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque é o seu espírito que se conecta a Deus. Então, todo mundo antes de se converter, antes de nascer de novo, estava lá com o seu espírito apagado e o seu espírito estava morto. Isso é importante. Os não convertidos, minha gente, não é que eles estejam doentes, eles estão mortos. É isso. O Hernandes Dias Lopes, por exemplo, ele fala que, olhando por essa questão da morte espiritual, é como se a Terra fosse um gigantesco cemitério de pessoas mortas espiritualmente, que estão andando por aí numa espécie de filme zumbi espiritual. Então, antes nós estávamos mortos e agora nós recebemos vida. Então, essa é a ressurreição espiritual. Aqueles que ressuscitaram espiritualmente agora aqui na Terra
eles vão poder ressuscitar fisicamente no momento em que Jesus voltar, quando nós recebemos o nosso corpo glorificado, né? Não passaremos pela morte física nesse momento, ou aquelas pessoas que já morreram, mas morreram salvas. Essas pessoas passarão e receberão a ressurreição física. Isso tudo você já sabe. Olha aí para a sua tela. A ideia, então, existem duas ideias predominantes nesse texto, que é o versículo de antes vocês estavam mortos, e agora ele nos deu vida. Esse é toda a ideia principal do versículo 1 ao versículo 10. Então, estavam mortos em nossos pecados, Efésios 2:1, e ele vos deu vida, Efésios 2, do 4 ao 5. E aí eu sempre acho fácil e útil fazer esse tipo de divisão, porque eu acho que facilita você a compreender o texto e saber o que você está lendo naquele momento. Então, do versículo do 1 ao 3, fala como que o homem é antes de Cristo. Do versículo 2, do 4 ao 6, fala como o homem se torna em Cristo. E do 7 ao 10, fala o propósito de Deus ter operado tamanha transformação. Então, vamos lá, de novo, do 1 ao 3, só para isso ficar claro. Ele vos deu vida enquanto estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então isso é como o homem era antes de Cristo, é como você era antes de Cristo, é como eu era antes de Cristo. Do versículo 4 ao versículo 6 fala o que nós nos tornamos em Cristo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que ele fez isso? Aí é o versículo 7 ao 10. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, e por aí vai. Lembra que a gente já falou isso? A gente, às vezes, eu tenho a sensação, quando eu leio a Bíblia, que Deus gosta de se amostrar, ele gosta de se revelar, ele gosta de mostrar a sua graça, o seu poder e a sua bondade. Isso fica muito claro no versículo 7. Por que Deus fez todas essas coisas? Para mostrar para os outros, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É como se Deus utilizasse toda a história da humanidade, inclusive com a queda, para revelar a sua graça, para revelar a sua bondade, para revelar o seu poder. John Piper, inclusive, tentando responder a pergunta do porquê que Deus criou o homem, se ele sabia que o pecado entraria, ele responde justamente usando isso. Deus fez isso tudo para revelar a sua graça. Porque sem pecado não haveria por que Deus revelar a sua graça e a sua misericórdia. Agora, com o pecado, isso tudo se tornou possível. Uma coisa aí que não está aqui, mas se vocês quiserem anotar, existe uma semelhança muito forte desse texto com Romanos. É como se Paulo, do versículo 1 ao versículo 10, ele tivesse feito um resumão de Romanos. O cara resumiu o Romanos inteiro em 10 versículos. Então, se você quiser anotar, essa parte de que antes nós estávamos mortos em nossos pecados é Romanos capítulo 1 ao capítulo 3. Vocês podem anotar. Essa parte que nós estávamos mortos em nossos pecados é Romanos capítulo 1 ao capítulo 3. E essa parte que fala que agora nós estamos vivos com Deus, nós estamos vivos em Cristo, é Romanos 4 a Romanos 10. Sempre lembrando aí que são esses capítulos, ok? Então, Romanos 1 ao 3 e Romanos 4 ao 10. Então, Paulo ele vai fazer um contraste claro entre o homem, entre essa natureza. Está aí na tela de vocês. Então, Paulo faz um contraste claro entre o que o homem é por natureza e o que ele pode se tornar pela graça. E essa parte que está em negrito, que para mim é a ideia principal desse texto, do versículo 1 ao versículo 10. Nós saímos, então, de uma condição de mortos em nossas transgressões e pecados, destinados à ira de Deus, para sermos ressuscitados e assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o pano de fundo desse trecho.
A gente sai de uma condição de transgressor, de pecador, de objeto da ira de Deus, para a gente assumir uma posição de pessoas ressuscitadas, ressurretas, e de pessoas que estão assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Isso é a obra redentora. Isso é o plano da salvação. É isso que a salvação de Cristo representa na minha vida e na sua vida. É isso que a igreja de Cristo representa. A igreja de Cristo representa um grupo de pessoas que antes eram destinados à ira de Deus e agora são destinados a viver uma posição de honra. São destinados a viver uma posição de governo, de autoridade espiritual. A gente sempre fala isso. É o versículo 6 que fala, né? E nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É muito parecido com o que Jeremias fala em Jeremias 1, do 9 ao 10, que define muito bem o ofício do profeta. Fala sobre essa autoridade espiritual que nós temos. Sempre lembrando, a igreja não tem autoridade de governo ainda na terra. A autoridade de governo, a igreja, os santos só irão receber quando Jesus voltar fisicamente. O tipo de autoridade que a igreja exerce é uma autoridade espiritual, agindo conforme o corpo de Cristo, em nome de Cristo, no nome de Jesus, falando como se fosse por ele. Então, esse é o tipo de autoridade espiritual que é muito o que diz, o que significa esse versículo 6. Então, essa para mim é a ideia principal desse texto, do versículo 1 ao versículo 10, ok? Thales, Oi. é Jeremias o quê? Jeremias 1, do versículo 9 ao versículo 10. Valeu. Isso é nada. E essa questão do que está na tela de vocês em negrito, isso é muito importante, porque assim, a gente precisa ter uma consciência de como é que nós estávamos em Cristo. E de como que o nosso total desespero, nós não temos esperança nenhuma sem Deus. Sem Deus, a única coisa que nós sabemos é que nós vamos ser objeto e alvo da ira dele. A ira de Deus, a gente vai falar um pouco disso, mas a ira de Deus, apesar de ser uma coisa assustadora, é uma coisa que revela quem Deus é. Abacuque, quando você vai ler o livro de Abacuque, o profeta tem uma hora que ele pergunta, Senhor, em outras palavras, eles estão fazendo isso tudo, até quando? Até quando que o Senhor vai permitir? Traz julgamento, vem com a sua justiça, mostra a sua santidade, até quando que isso vai permanecer? Abacuque, ele tava ansioso por ver a ira de Deus. A ira de Deus revela quem Deus é. Ela revela a sua santidade, ela revela a sua bondade, ela revela a sua fidelidade a quem ele é. Então, apesar da ira de Deus ser algo assustador, eu acredito que a gente precisa querer ver a ira de Deus. Já falar um pouquinho, eu tento explicar isso melhor um pouco mais para frente. Tá? Seguindo aqui. Então, isso. Versículo 1 ao versículo 3, Paulo, então, ele relata 4 efeitos do pecado no homem antes da sua conversão. O homem, então, ele está morto. O homem, ele é desobediente. O homem, ele é depravado, completamente depravado. E o homem está condenado. Esses são os 4 efeitos do pecado na vida do homem. O pecado que entrou lá no Éden com Adão e Eva. Então, esses 4 efeitos são: o homem está morto, como a gente já viu em Efésios 2:1, a gente vai falar um pouquinho mais. O homem, ele é desobediente. Não é possível obedecer a Deus por conta própria. O homem, ele é depravado, ele sempre quer coisas que desagradam ao Senhor, e o homem está condenado. Já existe essa condenação, já existe esse fim, a gente já conhece esse desfecho. Então, seguindo aí, Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E aí está aí na tela: a morte espiritual impede o homem de fazer qualquer coisa que agrade o Senhor. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O homem, então, está impedido de fazer qualquer coisa que agrade ao Senhor. Aí você vira e fala assim: Thales, mas existem tantas pessoas que não são convertidas e que fazem boas ações. Eles ajudam os necessitados, eles ajudam os pobres, eles são ótimas pessoas. Eu já tive casos em que eu estava precisando e essa pessoa me ajudou. Tá, eu não estou falando sobre boas ações. Eu estou falando sobre ações que agradam a Deus. E existem
existe um abismo entre uma coisa e outra. Essa questão de você fazer boas ações é uma coisa de justiça natural, de moral humana, de moral social. Agora, não quer dizer que necessariamente aquela boa ação que nós estamos fazendo agrade a Deus. Significa que aquela boa ação, na verdade, não é uma boa ação? Não. Aquilo continua sendo uma boa ação. Mas lembra, tudo aquilo que nós fazemos que não seja para a glória de Deus, Deus não se agrada. Essa é a questão. A pessoa que dá comida para o pobre e ela não é convertida, ela faz uma boa ação aos meus olhos. Ela faz uma boa ação aos olhos da sociedade. Ninguém vai discutir, ninguém é doido de falar, poxa, você está fazendo algo horrível. Só a primeira dama lá de São Paulo que falou que não era para dar comida para os pobres. Uma coisa absurda. Mas, enfim. Ninguém é doido de falar aquilo a não ser ela. Agora, aos olhos do Senhor, se aquela boa ação não é feita para louvor e honra e glória dele, aquilo não é aceito. Lembra, tudo que nós fazemos, quer bebamos, quer comamos, quer fazer qualquer coisa, seja feita para a glória de Deus. Se você está lavando prato, lavando louça, faça para a glória de Deus. Se eu vou fazer uma audiência, que eu faça para a glória de Deus. Se eu estiver numa roda de amigos, que seja para a glória de Deus. Se eu vou cuidar dos meus filhos, que seja para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ter esse objetivo. Se eu faço, eu posso ensinar aqui, sexta-feira, 7h30 com vocês. Se eu não fizer para a glória de Deus, apesar de eu ter uma aparência de santidade, roupinha arrumadinha, estou falando de Bíblia, se eu não fizer isso, não vai ser para a glória de Deus, então eu não estou agradando ao Senhor. E se eu não faço para a glória de Deus, eu estou o quê? Pecando. Então, o homem espiritual, o homem que está morto espiritualmente, ele é incapaz de fazer qualquer coisa que seja para agradar o Senhor. Porque para você agradar a Deus, você precisa colocar Ele no centro. Você precisa dar toda a honra e toda a glória a Ele. E não tem como você fazer isso se você estiver morto espiritualmente, ok? Então, o morto espiritual ele não responde a estímulos espirituais. Ele não se relaciona com Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter como termômetro. Às vezes a gente vai para as nossas reuniões coletivas, que tem tempo que a gente não faz, né? Aquela aglomeração, com as mulheres rodando no meio, lá na frente, eu tendo que me desviar delas. Nunca mais eu reclamo daquilo, gente. Até disso eu tô com saudade. Quando a gente faz esse tipo de coisa e a gente responde à presença de Deus, nada mais é que o seu espírito respondendo ao estímulo do que o Espírito Santo está te dando. E aquilo ali vai fisicamente, uns rodam, outros ficam quietinhos. Eu falo que eu tenho um espírito quieto, eu tenho um espírito tranquilo. Os outros têm um espírito meio perturbado, por isso que roda. Sem problema, sejam felizes. A ideia é que o homem espiritual ele nunca vai responder aos estímulos espirituais. Ele nunca vai se sentir inclinado para as coisas de Deus. Abre, por favor, sua Bíblia lá em João 4, 24. João 4, 24. É um texto conhecido. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Sempre lembrando que se você tiver vida espiritualmente, você vai se sentir, você vai corresponder a esse estímulo, a esse chamado do Espírito Santo. Em João 17, é a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos e por aqueles que iriam se converter ainda. E aí Jesus fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o enviaste. Então, a maneira que nós temos aí de responder aos estímulos de Deus é tendo vida. Se você não tem vida, você não vai responder. Isso aí que está na tela de vocês. A morte espiritual, o morto espiritual não tem prazer nas coisas de Deus. E isso tem que ser um termômetro para mim e para você. Como que nós lidamos com esse tipo de coisa? E aí tem algumas perguntas. Temos nos deleitado no Senhor? Você tem tido prazer em Deus? Nós temos encontrado satisfação no Senhor? Será que Deus para a gente é o suficiente? Será que o Senhor para a gente é o suficiente? Temos encontrado alegria no Senhor? Nós temos sentido saudade do Senhor? Eu lembro que uma vez
um título de um artigo do jornal Arauto, que é um jornal interdenominacional, editado pelo Impacto. O título do artigo, do texto, era Senhor, desce porque nós estamos com saudade. O cara escreveu isso. Senhor, desce porque nós estamos com saudade. E desde então eu fiquei com isso na cabeça. Nós temos tido saudade de Deus? Quando é que foi a última vez que nós confessamos saudade? Senhor, eu estou com saudade. Senhor, eu estou com saudade das reuniões coletivas. Eu estou com saudade de sentir o Senhor. Eu estou com saudade de ouvir a tua voz. Eu estou com saudade daquele período de adoração em que a gente levanta os braços e parece que está 15 minutos e, na verdade, a gente já está ali há 2 horas. Eu estou com saudade desse tipo de coisa. Isso fala... Vai encerrar daqui a 10 minutos, mas eu vou abrir outra sala. Isso fala... Eita, peraí. Foi. Isso fala sobre a nossa natureza, isso fala sobre como nós temos nos relacionado com o Senhor. E isso mostra um termômetro, gente. Como é que está a nossa vida espiritual? Nós temos prazer nessas coisas ou isso é enfado, isso é um cansaço, isso é uma obrigação? Isso é o tipo de coisa. Às vezes eu participo de algumas reuniões na igreja, e aqui vai uma confissão minha. Às vezes eu participo de algumas reuniões na igreja, reuniões de trabalho, e eu vejo como que as pessoas ficam de cara feia querendo ir embora, acham aquilo chato. Às vezes eu escuto que isso acontece nas reuniões do louvor ou qualquer outro departamento. Gente, isso é um problema. Será que você reunir para conversar sobre algo relacionado ao corpo de Cristo, isso é ruim? Você fica irritado, você fica mal-humorado por causa daquilo. Acho que nem todo dia você vai estar extremamente bem. Mas você sempre ser assim, sabe? Aquela coisa que você fala com a pessoa e a pessoa já te joga um balde de água fria, aquela coisa toda. Isso acho que diz muito sobre a nossa saúde espiritual. Então nós temos que ter prazer no Senhor e nessas coisas. Eu não vou ler esses textos, mas todos falam sobre ter prazer em Deus. Então anota aí para você ler depois, Salmo 28, 7, Salmo 119, 143 e Salmo 119, 174. Curiosidade, Salmo 119 é o maior salmo de todos, mas o salmo é maravilhoso. De início ao fim, ele é um dos salmos que eu mais gosto ali de todos eles. Salmo 119 é muito bom. Então, que a gente possa encontrar prazer nas coisas de Deus e nas coisas naturais. Existe um livro, se eu não me engano, chamado A Liturgia do Ordinário. Esse livro eu não tenho, eu já li a sinopse, ele fala sobre como você pode glorificar a Deus e encontrar prazer de Deus nas atitudes ordinárias do dia a dia, nas atitudes comuns. Você tomando conta de casa, você no seu trabalho, você arrumando a sua cama, a maneira como você mantém Deus no centro em todas essas atividades comuns. E que é importante, porque a gente sempre tem que estar com a consciência de que Deus está naquele ambiente. Às vezes, quando não está o dia muito corrido, e a gente fica com o pensamento, às vezes eu baixinho, só na minha mente eu falo, Senhor, eu ainda estou aqui. É a minha maneira de me manter ligado ali. Eu falo, Senhor, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou com a consciência de que o Senhor está presente também. A gente precisa buscar esses mecanismos de tentar manter a comunhão com o Senhor. Esse aí que está na tela, nós estávamos mortos, então, em transgressões e pecados. Essa é a causa da morte. Transgressão, em grego, é paraptoma, significa queda, dar um passo em falso, envolve ultrapassar uma fronteira. Quando você para pensar, foi exatamente isso que Adão fez no Éden. Ele caiu, ele deu um passo em falso e ele ultrapassou uma fronteira. Que fronteira era aquela? A fronteira de respeitar uma ordem de Deus. Não façam isso, não comam desse fruto. Então, ele comete aí uma transgressão. Toda vez que você desobedece ao Senhor, você transgride uma norma dele, uma ordenança dele, um princípio do Senhor. E você dá um passo em falso. Por que você dá um passo em falso? Porque você certamente vai cair. Não existe segurança na desobediência a Deus. Só existe segurança se nós andarmos obedientes a Ele. Ok? Seguindo aí,
Pecado é amartia, que significa errar o alvo, ficar aquém de um padrão. Isso a gente já sabe quando a gente estuda o pecado lá, acho que é no módulo 1, no nível 1 da escola. E aí eu trouxe o texto que todo mundo conhece, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí é aquilo que eu falei com vocês. Quem não é convertido não está doente. Quem não é convertido não está dormindo. Quem não é convertido está morto. E é nesse contexto que o Hernandes Dias Lopes fala que é como se a Terra fosse um grande cemitério, um gigantesco cemitério com pessoas mortas nele. Então, todas as pessoas que não nasceram de novo estão mortas e as outras já estão vivas. Ok? Seguindo aí, o homem ele é desobediente, que é o que diz em Efésios 2:2. Vai lá para Efésios 2:2, mas também está aí na tela. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, por causa do pecado, o homem vai sofrer, eu e você, vamos sofrer a influência de 3 coisas que nos fazem andar em desobediência e rebelião aberta contra Deus, que é o mundo, o diabo e a carne. O mundo não é o planeta criado, né, minha gente? O mundo aí vai falar sobre esse sistema. E mais do que um sistema, porque sistema parece uma coisa de Matrix, né? Mas o sistema aí é um sistema cultural. É um sistema, é uma estrutura cultural que vai se opor aos valores e aos princípios do reino de Deus, ok? E isso é uma coisa muito séria que a gente tem que olhar. Esse sistema ele vai nos escravizar culturalmente. A gente vai ser chamado a buscar e a adotar posicionamentos que não são os posicionamentos do reino de Deus. É a questão do politicamente correto. É a questão de você não poder falar sobre aborto porque você ofende mulher. É a questão de você não poder falar sobre família porque você ofende os homossexuais. É a questão de você ser alienado politicamente, porque se você tem uma posição conservadora, você vai ser chamado de extremista. É engraçado que a esquerda é chamada de esquerda, não é nem de esquerda, mas o governo de esquerda são chamados de governo e governos de direita geralmente são chamados de área ideológica. Isso por si só já mostra como que nós somos chamados, como que o mundo tenta nos escravizar. Então, o nosso posicionamento sobre família, o nosso posicionamento sobre aborto, o nosso posicionamento sobre família, isso tudo ele é influenciado por essa estrutura de cultura. Isso é tão sério que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa estabelecendo no Sermão do Monte aquilo que John Stott chama de a contracultura do reino. John Stott ele fala que quando Jesus ele prega Mateus 5, 6 e 7, ele estabelece completamente a cultura do reino, que é completamente oposta à cultura secular, completamente oposta à cultura do mundo. Então, o mundo ele nos influencia de uma tal maneira que ele sempre nos coloca em desobediência e em rebelião contra Deus. E existe a cultura do reino, que é aquela ensinada na Bíblia e aquela ensinada por Jesus. Essa cultura nos coloca de volta no caminho correto. Então, esse sistema vai sempre nos pressionar a seguir como manda os seus princípios e posições. Abre, por favor, Romanos 12, 2. É um texto conhecido, mas que fala sobre a necessidade e a urgência desse tipo de coisa. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Esse esquema desse mundo é a cultura do mundo. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Abre, por favor, a sua Bíblia em 1 João 2,15. 1 João 2,15. Eu ia abrir uma outra sala, gente, mas eu não vou abrir, porque se eu iniciar outra coisa, vai ficar muito grande. Então eu vou deixar para a próxima semana, tá? Senão vai ficar no meio. 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa questão do mundo, isso é tão importante, é tão perigoso, que existe
esse alerta, né, na Bíblia. Tiago 4,4 fala que quem é amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Tá, gente? Essa questão do mundo ela é fundamental e a gente precisa renovar a mente para a gente ter a cultura do reino e não viver conforme a cultura do mundo. Eu vou parar por aqui, tem menos de 30 segundos, eu acho. Eu só não vou começar, senão vai ficar muito extenso. Eu não queria começar e depois parar de falar. Então a gente se encontra na próxima semana. Alguém tem alguma pergunta antes de terminar? Provavelmente vai fechar, mas se tiver alguma pergunta, eu abro a outra sala só para responder pergunta. Alguém tem? Ninguém? Todo Não. mundo bem?